Vamos lá, galera, vamos fazer essa questão aí. João é daltônico, uma condição recessiva ligada ao cromossomo X, que afeta a percepção das cores. Ele é casado com Maria, que é hemofílica, uma doença também recessiva, ligada ao cromossomo X, que afeta, me perdi, a coagulação do sangue. Ana é filha de João e Maria, e embora não seja daltônica nem hemofílica, é portadora dos alelos que causam essas duas doenças. Ana é casada com Jorge, que não é daltônico nem hemofílico. Luísa é filha de Ana e Jorge, nasceu com daltonismo e hemofilia. O que pode ser explicado pela. Isso é interessante, tá? Vê só. Eu quero te mostrar essa questão num âmbito mais íntimo dela. Então, deixa eu tirar um print aqui e vou abrir uma página aqui para a gente dar uma estudada nela, certo? Vamos lá. Preste atenção, tá, galera? Isso é muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Percepção hemofílico. Acho que é aqui. Pronto. Certo? Preste atenção no que a gente vai fazer. A gente vai tentar montar essa questão aí. Esse texto trouxe algumas coisas bem interessantes aí. Vamos deixar isso aqui em cima. João é daltônico, uma condição recessiva ligada ao cromossomo X. Ele é casado com Maria. Então, beleza. Vamos desenhar João. Acho que eu vou ficar na frente, né, gente? Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desenhar João. João. Sabendo que João ele é daltônico, certo? Que é uma condição recessiva. Isso foi dito no texto, certo? Então João ele é XDzinho Y. Ele é casado com Maria. Então vamos botar o casamento dele e vamos botar Maria aqui de lado. Ele é casado com Maria, que é hemofílica. Hemofilia também é recessivo, ligado ao X. Então ela é XH. Perdão, gente. Ela é XHzinho, XHzinho. Certo? Ela tem que ter os dois X, ok? Ana é filha de João e Maria. Então, vamos trazer aqui um pouquinho para cima para ficar melhor. Então, Ana. Vamos só botar esse genótipo de João aqui em cima. Tá? Só para botar o traço aqui, ó. Ana. Vamos botar Ana aqui de lado. Ana é filha de João e Maria, embora não seja daltônica e nem hemofílica. Vamos lá. Ana não é daltônica. Ana é XDzão, X traço. Certo? Não daltônico. E nem hemofílico. Ela é XHzão, X traço. Certo? Então ele bota aqui, né? Ana é casada com Jorge. Ó, legal, ó. Ana é casada com Jorge. Então vamos desenhar Jorge aqui. Jorge, que não é daltônico, então ele é XDzão Y. E nem hemofílico, XHzão Y. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Né? Então eu fui montando aí o heredograma, tá? Isso aqui é para ser retinho mesmo. Tem com bolinha, mas dá para botar retinho. Luiz é filho de Ana e Jorge. Então vamos desenhar Luiz aqui. Vamos botar Luiz aqui. E nasceu com daltonismo e hemofilia. Ele é XHzinho Y, XDzinho Y. Olha que coisa interessante. O que pode ser explicado, né? O que pode ser explicado pela. Ok. Luiz nasceu com daltonismo e hemofilia. O que pode ser explicado pela. Né? Então, por que isso aqui aconteceu com Luiz? Né? Veja bem. Presta atenção. Daltonismo e
hemofilia são heranças ligadas ao cromossomo X. Luiz, ele tem um X. Luiz, ele tem um X. Faz sentido? Ele tem um X. E o outro cromossomo é o pequenininho Y. Ele tem Hzinho e ele tem Dzinho. Vamos lá. Os genes da hemofilia e do daltonismo... Deixa eu só ajeitar aqui que saiu um B, né? E do daltonismo, eles são genes ligados no mesmo cromossomo. Nós chamamos genes ligados de linkage. Linkage. Como está no cromossomo X, você chama de sex linkage. Ou seja, são cromossomos ligados, ou melhor, né, são genes ligados a um cromossomo sexual. Por isso que você chama de sex linkage. E aí, olha que coisa interessante, né? Jorge não manda X para ele. Ó como Jorge é. Aí você fala, mas Jones, Ana, ela não tem. Mas Ana, ela é heterozigota. Se Luiz nasceu assim, é porque ele recebeu Dzinho e Hzinho da mãe dele. Os cromossomos da mãe dele estão assim, ó. Olha como os cromossomos da mãe dele a gente representa, ó. Dzão, Dzinho, Hzão, Hzinho. Tá vendo? Essa referência de genes no mesmo cromossomo você chama de genes ligados. Isso aqui é um exemplo de sex linkage. Né? São genes ligados a cromossomos sexuais. Muito louco, né? E aí tem uma coisa interessante, porque, vê, Ana, ela é heterozigota porque ela está recebendo, olha que coisa interessante, né? Ela recebeu, ó, Hzinho, tá vendo, ó, da mãe dela, né? Então a mãe dela mandou Hzinho para ela, né? E o pai dela é assim, ó, XDzinho, né? Então você vê que ela herdou isso dos pais, né? Ela herdou isso dos pais. Então acaba que você tem isso aí representado porque os genes estão no mesmo cromossomo. É o conceito de sex linkage. Jones, pesada essa, man. Pô, não é que ela é pesada, mas ela pediu uma referência mais específica, né, para o aluno. Só que vê só, tem mais umas coisinhas interessantes aí. Luiz é filho de Ana e de Jorge. Nasceu com daltonismo e hemofilia, o que pode ser explicado pela segregação independente dos cromossomos X na gametogênese de Ana. V. Os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Quando os genes estão ligados no mesmo cromossomo, a segregação ela não é independente. Tá? Porque os genes estão ligados, isso é conceito de linkage. A segregação não é independente, tá? Jones, como assim? Segregação independente é quando você tem os genes em cromossomos diferentes. Imagine se fosse assim, ó. Dzão, Dzinho, Hzão, Hzinho. Mas não é isso que acontece. Os genes se encontram no mesmo cromossomo. Beleza? Ligação gênica entre os alelos que causam daltonismo e hemofilia na gametogênese de Jorge. É complicado porque Jorge... Olha como Jorge é, galera. Jorge é dominante, ó. Jorge, ele é dominante. Tem esse detalhe aí, bebê. Jorge é dominante. Então não é ele que entra na jogada, entendeu? E detalhe, a gente tá falando de Luiz. Luiz não recebe X de Jorge. Luiz recebe Y de Jorge. Ainda tem essa, tá? Ainda tem essa. Beleza? Então não tem nada a ver com Jorge. Crossing over que envolve os dois cromossomos X
da gametogênese de Ana. Porque é Ana quem manda X para ele. Quem manda X para ele é Ana. Então, realmente, né, tem que estar vinculado ao crossing over dos cromossomos de Ana. Beleza? Agora vê, translocação recíproca entre cromossomos X e Y. Vê, minha gente, translocação é uma mutação. É uma mutação estrutural cromossômica. Nós estamos falando de um processo normal, natural. Não entra. Recombinação das cromátides irmãs. Vê, quem recombina não é cromátides irmãs. São cromossomos homólogos. Aí ele traz duas letras, que é a letra D e a letra E, que são letras mais específicas. Beleza? Agora vê. A gente respondeu a questão, né? Mas deixa eu te mostrar uma coisa legal. Eu vou reler novamente a questão, né? Dá pra gente exprimir muita coisa aqui. João é daltônico. Uma condição recessiva ligada ao cromossomo X que afeta a percepção das cores. Ele é casado com Maria, que é hemofílica, uma doença também recessiva ligada ao cromossomo X, que afeta a coagulação. Ana é filha de João e de Maria. E embora não seja daltônica, nem hemofílica, é portadora dos alelos que causam essas duas doenças. Ana é casada com Jorge, que não é daltônico nem hemofílico, que foi o que a gente montou, né? Luiz é filho de Ana e de Jorge. Nasceu com daltonismo e nasceu com hemofilia. Percebe? A gente pegou aqui os cromossomos de Ana. E aí, quando a gente desenhou os cromossomos de Ana, eu coloquei eles dessa forma, né? Dzão, Hzão, Dzinho, Hzinho. Beleza? Nesse contexto aí. Só que vê, vou mostrar uma coisa para você. Uma coisa interessante, né? Ana recebeu Dzinho do pai dela, né? E Hzinho da mãe dela. Dzinho do pai, Hzinho da mãe. Vê só. Dzinho, veja bem. A referência correta dela deveria ser assim, ó. Cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Dzinho veio do pai. Ó o Dzinho. Hzinho veio da mãe. Tu percebe? Essa referência que eu botei para você aqui, inicial, ela não confere com a real estrutura do cromossomo dela. Que deveria ser assim. Então, vamos ser bem direto. Então, vamos dizer que a mãe dela é Dzão e o pai é Hzão. Certo? E ela recebeu essa distribuição aí. Essa posição aqui, ela mostra um recessivo e um dominante no mesmo braço. Um recessivo e um dominante. Nós chamamos isso aqui de configuração trans. Estou aprofundando, tá? Estou dando o porquê do porquê do porquê. Você faz, ô Jones, vê, mas olha o cromossomo dele como é, ó. O cromossomo dele é assim, ó. Hzinho, Dzinho. Mas não tem isso aqui em cima. Só que preste atenção. Esses cromossomos são cromossomos X. Eles são cromossomos homólogos. E cromossomos homólogos sofrem crossing over. Eles sofrem crossing over. Então imagine a seguinte situação. Eu vou pegar esses dois cromossomos aqui e vou trazer aqui para baixo. Certo? Vou trazer aqui para baixo. Nós sabemos que durante, a meiose, ou antes de entrar na meiose, existe o que nós chamamos de intérfase. E na intérfase tem a fase S, que ocorre duplicação do DNA. Se duplica o DNA, forma as cromátides irmãs. Elas são irmãs porque o DNA de uma cromátide é igual ao outro.
O DNA de uma cromátide é igual ao outro. Só que quando entra na prófase 1, numa subfase chamada de paquíteno, nós temos o processo chamado de crossing over. Aí, olha que coisa espetacular. Se eu trocar esse Hzão no lugar do Hzinho e o Hzinho migrar para o lugar do Hzão, esse lado cromossômico, ele vai ficar assim. Vê se tu não concorda. Ele vai ficar assim, ó. Dzinho, Hzinho. Opa! Achamos a distribuição gênica de Luiz. A distribuição gênica de Luiz foi originada por um crossing over dos cromossomos de... Vou para o outro lado. Dos cromossomos de Ana, que estão sendo representados nisso aqui. Fechou? Então essa questão ela foi de um nível mais alto, foi. Mas ela tá de parabéns, que ela foi muito bem feita. Valeu? Um cheiro.